Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Cartola Analytics Oficial. Para ajudar o canal, já chega deixando o like e também se inscrevendo. Neste vídeo, vou passar um top 4 por posição para a rodada 29 do Cartola. Peço a ajuda de vocês para que me ajudem com duas ferramentas gratuitas. A primeira é o like e a segunda a função hypar, pois assim o YouTube entende que meu conteúdo está sendo válido e divulga para cada vez mais pessoas, contribuindo assim com o crescimento do canal. E para você que ainda não é inscrito, me ajude a bater a meta de 2.000 inscritos até o final da temporada. Sem mais enrolações, vamos aos jogos da rodada. A rodada começa no sábado às 18h30 com a partida entre Corinthians e Atlético Mineiro na Neoquímica Arena. Fechando os jogos de sábado, temos a partida entre Cruzeiro e Fortaleza no Mineirão. Já no domingo às 16 horas, temos o jogo mais aguardado da rodada: Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Ainda no domingo às 18h30, temos 3 jogos. São eles Internacional e Sport no Beira-Rio, Mirassol e São Paulo no Maião e Ceará e Botafogo na Arena Castelão. Fechando os jogos de domingo, às 20h30, na casa de apostas Arena Fonte Nova, temos a partida entre Bahia e Grêmio. E na segunda-feira, excepcionalmente, vamos ter 3 jogos. São eles, às 19 horas, Juventude e Bragantino no Alfredo Jaconi. 19h30, temos o clássico carioca entre Vasco e Fluminense no Maracanã. E fechando a rodada, às 21h30 da segunda-feira, temos o jogo entre Santos e Vitória na Vila Belmiro. Passados os jogos da rodada, vamos às opções. Começa as opções pelo gol. Nosso primeiro goleiro indicado, vamos estar falando de Léo Link, do Botafogo. O Léo Link, que é um goleiro muito bom, que desde que assumiu o gol do Botafogo, tem se destacado com várias defesas. E nessa rodada, enfrentando o Ceará, que é um time que cede muito para goleiros, tem grande chance de pontuar bem, principalmente com defesa, e nos ajudar caso esteja no nosso time. E o nosso segundo goleiro indicado vai estar sendo o Rossi, do Flamengo. O Rossi, que nessa rodada tem um jogo muito complicado contra o Palmeiras, porém é um goleiro que tem se destacado com muitas defesas, e mesmo que leve gol, tem grande chance de pontuar bem, principalmente com várias defesas. O nosso terceiro goleiro indicado, vamos estar indo com o Léo Aragão, do Cruzeiro. O Léo Aragão, que é bem verdade, é um goleiro que não conhecemos muito bem, porém faz parte de uma defesa muito sólida, e nessa rodada enfrenta o Fortaleza, que é um time que não vem bem na temporada, tem grande chance de, quem sabe, manter um SG e pontuar também com defesas. E o nosso quarto e último goleiro indicado, vamos estar falando de Walter, do Mirassol. O Walter, que é um goleiro que passa muita segurança para sua zaga, não depende de SG para pontuar, pois é um goleiro que costuma fazer muitas defesas, e tem a seu favor o fato do Mirassol estar invicto dentro de casa. Chegando agora nas laterais, nosso primeiro lateral indicado, vamos estar falando de William, do Cruzeiro. O William, que é um lateral que não precisa de SG para pontuar, nessa rodada enfrenta o Fortaleza, que é um time que não vem bem na temporada, e também pelo fato do Kaique Bruno estar suspenso, considero que o William vai ser muito acionado. O nosso segundo lateral indicado, vamos estar falando de Mateuzinho, do Corinthians. O Mateuzinho, que é um lateral muito pouco visado, porém tem uma grande regularidade, principalmente com média básica, e nessa rodada enfrenta o Galo dentro de casa, que é um time que não vem bem na temporada, considero que o Corinthians é favorito a vencer essa partida. Nosso terceiro lateral indicado, vamos estar falando de Reinaldo, do Mirassol. O Reinaldo, que viu a temporada mais mágica da sua carreira, tem pontuado praticamente assim como um atacante. Ele é um lateral que participa de muitas das bolas paradas do seu time, frequentemente tem participado de gols, e para quem acredita, nessa rodada ainda pode protagonizar a chamada Lei do Ex. Nosso quarto e último lateral indicado, vamos estar falando de Paulo Henrique, do Vasco. O Paulo Henrique, que está retornando da seleção brasileira, é um lateral que pontua com muitos scouts básicos. Nessa rodada, mesmo tendo um clássico com o Fluminense, considero que o PH pode fazer uma excelente pontuação. Dando agora a nossa zaga, nosso primeiro zagueiro indicado,
vou estar falando de Luan Pérez, do Santos. O Luan Pérez, que é um zagueiro que tem pontuado com discreta média básica, e nessa rodada enfrenta o Vitória na Vila Belmiro, considero que o Santos é favorito para vencer essa partida e quem sabe o Luan Pérez pode até manter um saldo de gols. Chegando ao nosso segundo zagueiro indicado, vou estar falando de Fabrício Bruno, do Cruzeiro. Fabrício Bruno, que é bem verdade, não é um zagueiro tão regular para Cartola, porém nessa rodada enfrenta o Fortaleza, que é um time que não vem bem na temporada, é um time que tem marcado poucos gols, e nessa rodada enfrentando o Cruzeiro, que é um time bem mais forte, considero que pode até ceder um saldo de gols. E o nosso terceiro zagueiro indicado, vamos estar falando de Ferrarese, do São Paulo. Ferrarese, que nessa rodada deve voltar a ser titular do seu time, vai ter um jogo muito complicado contra o Mirassol fora de casa, porém o Ferrarese já provou que não precisa de SG para pontuar, e por isso considero uma excelente opção para a rodada. Quarta e última opção de zagueiro, vamos estar falando de Carlos Cuesta, do Vasco. Carlos Cuesta, que é um zagueiro que chegou recentemente ao Vasco da Gama e tem apenas 4 jogos, mas dos 4, em 3 ele passou de 7 pontos. E com isso já é o zagueiro mais caro do Cartola. Em uma rodada tão escassa para zagueiros, vamos fazer uma apostinha no Carlos Cuesta. Chegando agora no meio de campo, nosso primeiro meio indicado, estou falando de Matheus Pereira, do Cruzeiro. Matheus Pereira, que é um meia muito regular para Cartola, e mesmo seu time não vencendo há 4 rodadas, o Matheus Pereira, mesmo assim, tem pontuado bem. E nessa rodada, enfrentando um time do Z4, considero que o Matheus Pereira é unanimidade para a rodada. E o nosso segundo meio indicado, vamos estar falando de Alan Patrick, do Internacional. Alan Patrick, que é o principal destaque do time do Internacional, e nessa rodada vai enfrentar o Sport, que é o lanterna do campeonato. Sendo assim, considero que o Inter deve vencer bem essa partida e o Alan Patrick tem grande chance de fazer uma excelente pontuação. E o nosso terceiro meio indicado, geralmente ele é fixo no nosso time. Não importando o confronto, temos que escalar a Arrascaeta, do Flamengo. A Arrascaeta, que é um jogador que costuma crescer em jogos grandes, é um jogador que foi feito para Cartola, pois pontua com vários scouts possíveis, e mesmo em jogos grandes, consegue pontuar bem com regularidade. E o nosso quarto jogador indicado, vamos estar falando de Barreal, do Santos. O Barreal, que é um dos destaques do Santos para Cartola, é um meio de campo muito participativo, que já coleciona algumas mitadas no campeonato, e nessa rodada, enfrentando Vitória dentro de casa, considero que o Barreal é uma excelente opção. Chegando agora no nosso ataque, nosso primeiro atacante indicado, vamos estar falando de Gabigol, do Cruzeiro. O Gabigol, que na ausência do Caio Jorge é a principal referência de ataque do Cruzeiro, e nessa rodada enfrenta o Fortaleza, que é um time que vem muito fragilizado na temporada, e além disso, o Gabigol é o cobrador de pênaltis do seu time. A nossa segunda opção de atacante, vamos estar indicando o Vitor Roque, do Palmeiras. O Vitor Roque, que é bem verdade, tem um confronto muito difícil contra o Flamengo, mas é um jogador que vive uma fase excepcional, e mesmo sem participar de gols, o Vitor Roque pontua bem com média básica. E o nosso terceiro atacante indicado, vamos estar falando de Ryan, do Vasco. Ryan, que é um atacante muito regular para Cartola, está vivendo sua melhor fase na temporada. Mesmo tendo um clássico contra o Fluminense, considero que o Ryan pode fazer uma excelente pontuação. Quarto e último atacante indicado, vamos estar falando de Pedro, do Flamengo. O Pedro, que é um atacante que costuma crescer em jogos grandes, e nessa rodada, mesmo tendo um jogo complicado contra o Palmeiras, considero que jogando no Maracanã com o apoio da sua torcida, o Pedro tem grande chance de participar de gols e nos ajudar caso esteja no nosso time. Chegando agora nos treinadores, nosso primeiro treinador indicado, vou estar falando de Leonardo Jardim, do Cruzeiro. Leonardo Jardim, que na minha opinião é o maior favorito da rodada, jogando em casa contra o Fortaleza, considero que o Cruzeiro tem um time muito melhor e deve vencer bem essa partida. Nosso segundo treinador indicado, vamos estar falando de Ramon Dias, do Internacional. Ramon Dias, que é um treinador que deu outra cara ao Internacional, e nessa rodada enfrenta o lanterna do campeonato, e com isso considero que o Internacional é muito favorito e deve vencer a sua partida. E o nosso terceiro treinador indicado, vamos estar falando de Rogério Ceni, do Bahia. O Bahia, que é bem verdade, está oscilando muito nessa fase do campeonato,
Porém, jogando dentro de casa é um time muito forte. E nessa rodada, enfrentando o Grêmio, que é outro time que vem irregular na temporada, considero que o Bahia é favorito a vencer essa partida. Nosso quarto e último treinador indicado, vou estar falando de Vojvoda do Santos. O Vojvoda, que todos nós sabemos, é um treinador muito bom. O seu principal ponto forte é extrair o máximo de elencos limitados. E nessa rodada, enfrentando Vitória dentro de casa, considero que o Santos é favorito a vencer essa partida. Passadas as opções para a rodada, esse vai ser o esboço do nosso time. Explicando a minha estratégia para a rodada, estarei com o Rossi no gol, fazendo o hack, já que estou com o Vitor Roque no ataque, estou cercando qualquer um dos dois que possa fazer uma ótima pontuação, já que o Rossi vem pontuando muito bem com defesas e não está dependendo de SG para pontuar. Na minha zaga estarei mantendo o Fabrício Bruno, que é um zagueiro muito bom para a rodada, ao lado de Carlos Cuesta. O Carlos Cuesta, que em 4 jogos no Brasileirão, em 3 ele passou de 7 pontos. Nas minhas laterais, vou com o William, que é muito regular para a Cartola, e também Reinaldo, que vive uma temporada excepcional. No meio de campo, tem 3 jogadores muito importantes para os seus times, 2 deles muito regulares, que são Matheus Pereira, de capitão, que vem pontuando muito bem nas últimas rodadas, e Arrascaeta, que é unânime, não importa o adversário. Já Alan Patrick é um meia muito importante para o seu time, cobrador de várias bolas paradas e enfrenta o lanterna do campeonato. No meu ataque vou com 3 goleadores que vivem excelente fase. São eles o Pedro do Flamengo, o Vitor Roque do Palmeiras e o Yuri Alberto do Corinthians. E o meu reserva de luxo estarei indo com o Gabigol, que tem um confronto muito favorável e é cobrador de pênaltis do seu time. Passado meu esboço para a rodada, estarei atualizando o meu time às 16 horas dentro do meu grupo do WhatsApp. E o meu time final sai meia hora antes do mercado fechar nos stories do meu Instagram, na minha página @cartolaanalytics. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar o like e também inscrever. Um forte abraço e até o próximo vídeo.